tomou as primeiras decisões do seu segundo mandato à frente da Casa Branca. O republicano assinou uma série de ordens executivas, uma espécie de decreto, e revogou no primeiro dia, pasmem, mais de 70 atos do ex-presidente, o sonolento Joe Biden. Entre as medidas, Trump concedeu perdão presidencial para cerca de 1.500 acusados pelo ataque ao Capitólio. Você lembra? Que ocorreu em janeiro de 2021. Deste modo, ficam perdoados todos os investigados pela invasão ou crimes relacionados ao ataque. Pouco antes, o novo presidente norte-americano já havia anunciado que iria exercer o seu poder democraticamente delegado a ele pelo voto, para emitir perdões em seu primeiro dia no cargo. Essa foi uma de suas promessas de campanha. Vamos começar então aqui com o meu querido Coronel Sérgio Marques. Comandante, o presidente Trump não tem medo de exercer o seu poder. E lá nos Estados Unidos, que é uma verdadeira democracia, o maior berço da democracia ocidental moderna, quem tem voto tem poder. Instituições que têm voto têm poder. E o presidente Donald Trump está exercendo esse poder, revogando mais de 70 decretos do Joe Biden. Quero as suas avaliações a respeito disso e o que você achou do discurso em geral do Trump e o que ele deve efetivamente fazer e o que é mais retórica, força de expressão. Ele não vai parar a guerra da Ucrânia em 24 horas. Né? Ele não vai encerrar o conflito no Oriente Médio. O que é retórica e o que você espera que seja efetivamente realizado, comandante Sérgio Marques? Bom, Capês, colegas de bancada, aquele que nos prestigia, uma boa tarde. O discurso do novo presidente dos Estados Unidos, 47º presidente dos Estados Unidos, Trump, evidentemente que foi um discurso basicamente nacionalista, né? Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. E depois o resto. Muitas promessas de campanha, já no primeiro dia, ele já colocou em prática. Uma delas é justamente do dia 6 do Capitólio, dia 6 de janeiro, né, de 21, que houve aquela confusão toda no Capitólio, com mortes, e ele acabou, entre aspas, dando perdão para em torno de 1.500 pessoas envolvidas direta ou indiretamente naquele evento. Uma das promessas de campanha é que no primeiro dia, na própria assunção de Trump, ele já colocou em prática. E ele fez vários pontos do discurso dele, são pontos efetivamente radicais, colocando os Estados Unidos em primeiro plano em tudo. Né? Então, as controvérsias sobre o Canal do Panamá, a mudança do nome do Golfo do México para Golfo Americano. Golfo da América. Né? Golfo da América, vai mudar a geografia. Né? Então, o que acontece? Nós teremos as próximas cenas daquilo que ele realmente prometeu e muitas delas ele vai cumprir. Uma delas, a TikTok, né? A TikTok é uma big tech chinesa, está atrelada ao Partido Comunista Chinês, e lá nos Estados Unidos o TikTok foi proibido, mas depois voltaram atrás com a condição, em especial de Trump, que a empresa chinesa, vamos assim dizer, tenha capital americano, porque eles têm medo da interferência dos chineses, e evidentemente que isso existe, na cabeça e no modo de pensar do americano. Luca Bassani, eu não sei se digo boa tarde, porque devem ser 12h e 4 minutos, se eu digo boa noite, porque devem ser 19h e 4 minutos. Luca Bassani, parece que você está em Washington. Onde você se encontra? O és tu, Luca Bassani? Estamos aqui nas nossas conversas diárias. Boa tarde, Capês. Saudades de reencontrá-lo aqui nas nossas conversas diárias do
linha de frente. Eu estou na Europa, aqui em Portugal, antes de seguir amanhã para a Suíça, para acompanhar de perto Davos e tudo que se desenrola também no âmbito econômico, mas, é claro, acompanhando de perto as declarações de Donald Trump e como isso repercute aqui no velho continente por conta de muitas questões que foram pelo menos pinceladas inicialmente por Donald Trump em seu discurso inicial, que, como foi bem dito pelo coronel Sérgio Marques, é um discurso extremamente nacionalista, seguindo à risca o seu slogan de campanha: America First, América em primeiro lugar, Estados Unidos em primeiro lugar. O que interfere na Europa, eu acho que isso é importante dizer, as tarifas que podem ser aplicadas já durante as próximas semanas, os próximos dias, ao México, ao Canadá, ao Reino Unido, à China, também há ameaças que podem ser aplicadas sobre a Europa. E aí a gente está falando de um continente que ainda é bastante industrializado e que tem nos Estados Unidos um dos seus maiores consumidores, principalmente dos carros europeus importados, da Itália, da França, da Alemanha, de diversos outros países. A moda de alta costura, né, as grandes marcas também são consumidas nos Estados Unidos, já são caríssimas aí nas cidades norte-americanas, então os europeus não querem que passe por esse processo. Os vinhos franceses, a gente sabe qual é o problema que isso vai causar, mas a maior questão problemática para os europeus é o que diz respeito à sua própria segurança. Afinal, o Donald Trump foi muito enfático ao longo da campanha, dizendo que não vai renovar esses pacotes bilionários de ajuda à Ucrânia, ao presidente Zelensky, que conseguiu durante o governo Biden, desde que a guerra se iniciou em 2022, cerca aí de 80, alguns falam 100 bilhões de dólares em ajuda financeira e militar, e Donald Trump tende a empurrar uma negociação com os russos, na qual o presidente Vladimir Putin seria o grande vencedor, podendo deter cerca de 18% a 21% do território ucraniano, uma região muito rica em indústrias siderúrgicas, metalúrgicas e também com muita população. Então a gente vê que essa é uma preocupação dos europeus, porque a vitória de Putin seria uma derrota para o bloco da OTAN e que Donald Trump, sendo o presidente da maior economia dentre os 32 países que compõem a OTAN, pode decidir muito bem o que quiser. Essa é a preocupação da Europa do aspecto prático. Do aspecto eleitoral, os partidos progressistas, os partidos de esquerda já prevêem que a onda conservadora, a onda Trump, né, o movimento Trump que o colocou novamente no poder o ano passado, pode reverberar aqui nas eleições alemãs já no mês que vem, com os conservadores, sejam os conservadores clássicos da CDU, CSU, sejam os conservadores ultranacionalistas, alguns que os chamam de extrema-direita da AfD, podem ter uma vantagem eleitoral também nesse movimento anti-imigração, nesse movimento anti-woke, né, a política woke, anti-medidas ambientalistas, medidas verdes, e que vai ser muito complicado para que seja revertida nesses grandes países europeus, Alemanha, Itália, França, Espanha, que provavelmente vão ver a ascensão da direita novamente nesses 4 anos de Trump à frente da Casa Branca. Ô, Luca Bassani, antes de passar aqui para o nosso pessoal, os nossos debatedores, eu queria fazer mais uma provocação a você, queria ouvir a sua opinião. O John Bolton, você sabe que foi o especial conselheiro de segurança do Donald Trump durante 17 meses, saiu brigado com ele, porque diz que o Trump, segundo ele, é um irresponsável que só pensa nele próprio, Donald Trump. Ele disse que o Trump, num diálogo com ele e o ex-chefe da CIA, Mike Pompeo, pegou uma caneta, essas canetas que tem uma manchinha branca em cima, e disse: tá vendo esse pontinho aqui? É Taiwan. Tá vendo essa mesa inteira? É a China. Dando a entender que os Estados Unidos não tem nada a ver com as questões internas geopolíticas da China. Aí vem a minha pergunta. Trump é um nacionalista. Essa votação indica a vitória dos nacionalistas sobre os globalistas, os internacionalistas. Até que ponto os Estados Unidos, começando a se fechar com barreiras tarifárias, saindo de compromissos climáticos do Acordo de Paris, da COP21, até que ponto isso fortalece Vladimir Putin numa Rússia nacionalista, Xi Jinping numa China nacionalista, e até que ponto isso vai promover uma troca na Europa de líderes progressistas como Keir Starmer na Grã-Bretanha, Emmanuel Macron na França e o Olaf Scholz, que é o primeiro a rodar. Como você vê essa questão e essa linha agora contra o movimento woke, que parece que vai ser liderado por Donald Trump?
Bom, vamos por partes. Eu acho que a questão do nacionalismo, do protecionismo, ela é dúbia na postura do Trump 2.0, porque ele é bastante protecionista no que diz respeito à economia. Ele quer sobretaxar produtos até mesmo de países amigos, de aliados, o Canadá e o México, dois vizinhos diretos que são, de fato, nações muito próximas economicamente dos Estados Unidos. Então, é um isolacionismo econômico, mas, ao mesmo tempo, a sua retórica também é intervencionista e até mesmo imperialista em alguns momentos, assim como foi na semana passada, quando falou em comprar ou anexar a Groenlândia, o território autônomo que pertence ao Reino da Dinamarca, isso por muitos séculos, uma região que tem sido concedida a sua autonomia, mas é de fato um território que pertence a outra nação, não tem nada a ver com os Estados Unidos da América. Quando fala que vai retomar o controle do Canal do Panamá, que de fato foi construído pelos americanos entre 1904 e 1914, mas que é território soberano dos panamenhos. Então tem um quê de intervencionista. Quando se fala de Taiwan, você está correto. Os republicanos, principalmente aqueles que seguem Donald Trump, os republicanos MAGA, Make America Great Again, eles não são favoráveis a uma independência de Taiwan ou comprar essa briga, assim como fizeram alguns democratas do Congresso, do Senado, que foram até Taiwan, que foi interpretado até mesmo como uma provocação pela China continental, pelo Partido Comunista Chinês. Não acredito que nesta guerra, Trump, ou nesta briga, os republicanos e os Estados Unidos, nesse momento, entrarão diretamente. Na questão eleitoral, de fato, aquilo que acontece nos Estados Unidos reverbera nas outras democracias ocidentais 6 a 8 meses depois. Provavelmente aqui na Europa, este ano 2025, nas eleições regionais, vai ser um novo momento da ascensão das direitas. E você bem colocou, Olaf Scholz, tudo indica, segundo as pesquisas alemãs, é o primeiro, na linguagem popular, a rodar, o primeiro a perder o cargo, já que seu partido pontua aí entre 14% e 16%, a sua coalizão não conseguiria nem ao mesmo 1/3 dos votos de todo o eleitorado alemão. Então a gente vai ter uma coalizão, alguns falam entre os verdes e os conservadores, ou simplesmente os conservadores num governo minoritário. Não se sabe ao certo qual será essa negociação, mas Olaf Scholz, com quase 99% de certeza, podemos dizer que não será o chanceler da Alemanha a partir de março deste ano. E a cultura woke, como você colocou na parte final da sua pergunta, está sendo amplamente rechaçada por várias empresas dentro dos Estados Unidos, aí McDonald's, a Disney, outras empresas que fizeram vários comerciais, várias peças publicitárias, tentando essa visão muito identitária da questão dos gêneros, da questão das raças, viu que isso não deu um resultado positivo econômico, muitas perdas econômicas, os lucros caindo vertiginosamente, e aí isso acaba combinando com o discurso de Donald Trump, que até falou que na visão do governo americano, a partir de ontem, apenas terão dois gêneros, masculino e feminino, falando que essa divisão racial na sociedade não tem mais espaço no século XXI, e aí os países europeus que também veem essas questões crescendo gradativamente, acabam se afastando dessa ideologia que muitas vezes afasta o eleitorado de muitos partidos progressistas que têm, de fato, encontrado derrotas eleitorais muito significativas em diversos países. O maior exemplo foi as eleições europeias do ano passado. Os socialistas, sociais-democratas, todos eles perderam cadeiras, enquanto os partidos de centro, da direita e da extrema-direita, ou ultranacionalistas, ultraconservadores, seja lá como queiramos chamá-los, também tiveram um acréscimo muito relevante. É isso que a gente vai ficar analisando ao longo desse ano, que, como nós falamos aqui, só começou e tem muita coisa interessante no aspecto da geopolítica para a gente analisar. Eu quero ver agora o Henrique Kriegner, mas eu queria tirar uma dúvida muito rapidamente com você. Em 2008 foi aprovada uma lei de autogoverno na Groenlândia que permite a ela se autoproclamar independente, uma independência potencial. Um referendo ou um plebiscito não poderia autorizar a Groenlândia a sair sob o jugo ou apoio ou vínculo com a Dinamarca e passar aos Estados Unidos, e daí sim o Trump não estaria simplesmente blefando ou falando um sonho, mas dizendo algo que é possível. Quero que você responda sobre isso. Poderia sim, a Groenlândia, como eu disse, é a maior ilha do mundo, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, fica na região do Ártico, uma região muito estratégica entre a América do Norte e a Europa, inclusive por essa proximidade com o Ártico, é estratégica para a proximidade com a Rússia. Então os Estados Unidos, desde a década de 50, já tem uma base militar dentro da Groenlândia. Inclusive, em 2 ocasiões, os americanos tentaram adquirir o território da Groenlândia, assim como fizeram a compra do Alasca
comprando diretamente do Império Russo, tentaram naquele momento comprar do Reino da Dinamarca, algo que foi negado, e na década de 50, se eu não me engano, ainda no governo de Harry Truman, tentaram mais uma vez, o que foi novamente negado, mas com a concessão de um território para a construção de uma base militar que permanece até hoje e serve aos Estados Unidos e serve a também os aliados da OTAN. Então, já é um país ocidental no aspecto da sua cultura, já serve aos interesses ocidentais na sua geopolítica, e eu acho que sim, pode até mesmo ser atrelado aos Estados Unidos através de um plebiscito, mas o que mostram as pesquisas, os groenlandeses não têm esse interesse. Caso deixem a Dinamarca, deixem de ser parte do território do Reino da Dinamarca, buscariam um caminho de independência. São apenas 56 mil pessoas, é uma região muito pequena, pouco povoada, para poder ter qualquer tipo de pujança econômica sozinha, apesar de vastos recursos minerais, naturais, gás, petróleo, vários outros metais que são essenciais para as baterias dos celulares, dos carros elétricos. Então, há muitos interesses de diversas nações para explorar o território vasto da Groenlândia. Eu acredito que eles prefeririam a permanência com o Reino da Dinamarca, o status quo já tem um alto grau de autonomia e uma retaguarda muito boa de um país democrático, livre, como são os dinamarqueses. Então, eu não vejo uma mudança sobre isso, mas é possível. Colocando aí, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, sim, é possível uma adesão via um plebiscito. Vamos ver se essa pauta será também empurrada pela administração Trump durante os próximos meses. Professor Henrique Kriegner, a hora e a vez de Augusto Matraga? É a vez da direita e a esquerda está em declínio? Exatamente, Capês. Boa tarde a todos que nos acompanham, a todos os colegas aqui de bancada. Olha, a eleição do Trump, ela já é um sinal de que a esquerda estava em declínio, né? Quando a gente dá uns passos para trás, volta um pouquinho na história, a gente vê um boom em 2016, 2018, de eleições sendo vitoriosas mais para o campo da direita. Um grande empecilho aí que muitos governos de direita encontraram foi justamente para se perpetuar, né, e ter aí um resultado ainda melhor, foi justamente o período da pandemia, em que por conta de políticas sociais e uma série de outros investimentos, muitos governos de esquerda encontraram espaço para reverter esse quadro. Mas aquilo que já tinha causado o desgaste da esquerda, que são essas políticas identitárias, a questão da irresponsabilidade fiscal, uma ênfase exacerbada nas políticas ambientais em detrimento de desenvolvimento econômico, todos esses critérios já estavam causando um desgaste, fazendo com que as pessoas talvez repensassem o seu voto um pouco mais à direita. Então essas medidas do Trump, elas vêm já nessa onda global que nós estamos vendo, a esquerda cada vez mais perdendo, sim, espaço, e agora a gente tem também um outro cenário que se constrói. Agora, fazendo um parênteses nisso aqui, todo mundo conhece, falo sempre em relação ao Donald Trump e também a importância dos Estados Unidos até para nós, Capês, mas exatamente sobre essa medida que ele passou, sobre o 6 de janeiro, eu quero discordar. Porque ontem mesmo, no seu discurso de posse, ele disse que estava colocando o fim do uso político da justiça, o uso político do judiciário. Quando ele traz uma anistia desse tamanho, ele está fazendo um uso político do judiciário. Então, por questões de coerência, eu acredito que essa foi talvez aí uma bola fora, que joga para o time, na verdade, favorece muito aquilo que ele está posicionado ali, aquilo que ele está dizendo, porém, traz para ele uma mancha e um precedente que não é bem-vindo nesse momento. As pessoas que cometeram crimes precisam pagar pelo seu crime. A luta mais legítima do Trump, como deve ser a luta legítima aqui de representantes também no Brasil, é que as penas sejam proporcionais e todos os outros também venham fazer isso de uma maneira de acordo com o livro, né, de acordo com a nossa Constituição, mas não pesando de forma política, nem para zerar a pena de quem cometeu o crime, nem para colocar uma pena triplicada ou quadruplicada aí, que também é injusto, né? Muito bem. Olha,